Olá pessoal, fazendo um teste aqui para a gente começar a nossa live de hoje, novembro 4. Vamos ver se estamos recebendo, né? Fazer as primeiras conexões. A gente marcou para 7h30. A ideia é que a gente comece a receber o pessoal que foi convidado para participar da nossa conversa. Hoje, uma conversa que a gente vai ter com a pessoa, com o convidado, Felipe Ciani. Deixa eu ver. Estamos conectando. Tem alguém acionando assim. Teste, 1, 2, teste, tá funcionando. Maria Bonequeira, se estiver funcionando, manda um oi. Tudo bem? Boa noite. Testando as conexões. Saber se está tudo bem. Quem está conectado? Amanda Amanda Coutinho, boa noite, estamos se conectando. Cíntia de Renzo, mais conhecida como a minha irmã, boa noite, estamos nos conectando. Fernanda Coutinho, estou sentindo que tem um grau familiar muito grande nessa primeira conversa aqui. Oi, Fernanda, você está onde? São Paulo, Minas Gerais? Está perto, longe? Está usando máscara? O importante é usar máscara. Estamos aqui fazendo os primeiros testes para a gente se conectar. Me dá um oi. Oi, Fernanda, tudo bem com você? Você está me ouvindo? Eu vou dar um oi para você. Oi, Aníbal. Boa noite, Aníbal. Tudo bem? Obrigado por participar da nossa live. Estamos na onda das lives agora, né? Comunicação cada vez mais se reinventando, se tentando encontrar novas oportunidades de melhorar o processo com seus colaboradores, seus contatos, seus clientes, seus fornecedores. Que a gente está aprendendo. E uma das ideias que a gente está oferecendo, está trabalhando com a Novembro 4. Novembro 4 é uma agência de comunicação interna e endomarketing. Olá, Paula Bíscaro, tudo bem? Flávia Velar também entrou. A comunicação interna, né? A Novembro 4 é uma agência de comunicação interna que tem basicamente foco atender os clientes, as empresas, os contatos para melhorar a conexão desses colaboradores da empresa com seus funcionários, com seus líderes, né? Trabalhar um pouco a questão de motivação, orgulho, endomarketing. E a gente está passando um momento muito interessante, né? Porque a vida inteira a gente trabalhou com comunicação e normalmente as pessoas estão dentro da fábrica, né? Estão dentro dos espaços físicos. E aí quando você faz um tipo de trabalho, né? Quando a gente fala em endomarketing, que basicamente é o endomarketing, fazer ações motivacionais, de engajamento, ações que melhoram
que melhoram a conexão dos funcionários com a empresa, com a marca, né? O marketing trabalha muito externamente, trabalha a venda do produto, do serviço que você tem. O endomarketing trabalha os funcionários, trabalha essa questão da motivação, né? Essa questão do engajamento. E aí quando você entra nessa conversa que eu acho bem interessante, quando você entra nessa conversa da distância, da comunicação à distância, como é que eu faço isso, né? Como é que eu trabalho essa formação da comunicação à distância? As pessoas não estão fisicamente, então a gente tem que trabalhar um lance de motivação diferente, de conexão, né? É bem interessante, acho que é uma conversa interessante para a gente pensar como fazer, como trabalhar, né, nesse sentido. Celso de Paula, obrigado, boa noite. Quem é aqui? Acho que é João Dias. Camila também entrou, boa noite. Então é isso, né? Como é que a gente trabalha essa comunicação, trabalha essa motivação, né? Trabalha essas questões todas, trabalha a questão da comunicação online, digital, enfim, esse é o nosso desafio que a gente tem pela frente. Deixa eu só ver se esse nosso amigo aqui... só um segundo, por favor, que eu vou tentar chamar aqui o Felipe Ciani para a gente conversar. Precisa só ver se ele se conecta aqui. A partir do momento que ele se conectar, Felipe, se você estiver conectado, me dá um toque aqui para aparecer, para a gente conversar. E a ideia é realmente falar um pouco. E aí tem um projeto que a gente quer tá caminhando, que eu vou explicar para vocês agora. Eu só queria tentar primeiro conectar o Felipe aqui para a gente trocar uma figurinha com ele. A gente vai se comunicar. Essa é a ideia Então, como agência de comunicação, o que a gente vem fazendo, e foi uma ideia que nós tivemos aqui para tentar aproximar as pessoas, para tentar oferecer um pouco de informação, conhecimento, enfim, para as pessoas nesse momento. A gente reuniu vários profissionais, por volta de 15 profissionais, e a partir de amanhã a gente vai bater um papo com cada um deles, aqui pelo Instagram da Novembro 4, para a ideia, e cada dia tem um assunto diferente, assunto do mundo corporativo, assunto para quem está trabalhando ou para quem eventualmente está procurando oportunidades de trabalho, e também para tentar se reinventar. Eu acho que tem um ponto importante aí, acho que todo mundo está vendo isso, como é que a gente se reinventa nessa questão das mídias sociais, né? Como é que a gente se reinventa. Então eu queria chamar aqui o Felipe Ciani, só um minutinho. Se ele aparece aqui. Felipe Ciani, aguardando. Olá! Opa! Como é que você está, companheiro? E aí, Fabiano, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. A vida corrida, né? Pois é, tava difícil da gente até conseguir se falar, né, meu? A gente tá se falando nos últimos dias aí, nossa, não tava nem conseguindo te dar muita atenção do jeito que as coisas estavam malucas, né? Mas que bom que deu certo, estamos aqui. É importante. A gente está vivendo, acho que eu estava falando um pouco agora, né? A gente está vivendo uma situação diferente, né? Um mundo diferente, todo mundo, né? Todas as pessoas, as empresas, os profissionais estão tentando aprender um pouco com tudo isso. Espero que seja um aprendizado grande para todo mundo, né? Infelizmente tem muita gente morrendo, enfim, ficando doente, mas se a gente puder esperar alguma coisa positiva, que a gente consiga trazer uma experiência nova, não sei, de conexão, não sei o que você acha disso, né? Putz, cara, eu acho que tudo isso que está acontecendo é muito importante para a gente ressignificar muita coisa, né, cara? Acho que para a gente ressignificar, primeiro de tudo, a maneira como a gente lida com os outros, né? A maneira como a gente lida com as pessoas que estão com a gente, com as pessoas que estão próximas da gente e que agora não estão mais tão próximas assim, né? Então, o que eu mais ouço de todo mundo é: nossa, cara, que saudade dos meus amigos, que saudade de tomar uma cerveja com os meus amigos, que saudade de encontrar os meus parentes, enfim, coisas desse tipo, assim. Então, eu acho que imediatamente, logo depois que tudo isso passar,
Hoje, inclusive, saiu um estudo de uma instituição de Singapura falando que o pico no Brasil devia ir até agosto, mas que não tem muito como prever, é uma previsão, né? E é o que todo mundo quer saber nesse momento, né? Até quando vai e tal. Eu acho que imediatamente depois de tudo isso passar, o que todo mundo vai querer fazer é rever os amigos, né? Rever as pessoas que gostam, rever todo mundo que ficou longe, porque a gente está se falando aqui agora pelo Instagram, mas obviamente não é a mesma coisa do que se a gente estivesse sentado, tomando alguma coisa, conversando com amigos. A gente sabe que a proximidade é muito importante. A gente vê muito isso lá no programa, lá no Live, na CNN. A gente está tendo que entrevistar muitas pessoas desse jeito, dessa mesma maneira, né? Entrevistar remotamente. E não é a mesma coisa, né? A gente não tem a mesma interação. Você não está do lado da pessoa. Às vezes a internet falha e tal. Então acontece muito isso com as relações. Eu acho muito maluco o quanto as pessoas estão começando a dar valor realmente à relação humana. Eu só espero de verdade que isso continue, porque a gente sabe que em momentos como esse a gente tem um estalo repentino de valorizar coisas que a gente não valorizava antes. E depois, ao longo do tempo, a gente tende a voltar aí para o automático. Tomara que isso não aconteça, tomara que a gente consiga dar uma mudada mesmo de cultura nessa questão de como tratar as pessoas que estão perto da gente, sabe? Você falou um ponto interessante. A semana passada, retrasada, quando eu até falei com você, eu fiz uma pesquisa informal, nada, né, séria, perguntando o que você faria, a primeira coisa que você faria depois da quarentena, né? Achei interessante, assim, umas 30 respostas, e 29 foram ações de comportamento, de aproximação das pessoas que estão longe, os pais, os filhos, os avós, enfim. E achei, e talvez isso é o ponto mais importante que você fala aí, que você falou também. A gente não está falando de comprar alguma coisa, não estamos falando de um bem material. Acho que vai acontecer isso também, natural. Né? As pessoas não têm dinheiro agora. Tem uma demanda, tem isso também, é verdade. Tem uma demanda reprimida, mas tem uma coisa, nesse ponto eu também concordo contigo. Eu acho assim, eu tô um mês sem estar perto do meu pai, por exemplo, minha mãe, abraçar, e olha que eu moro aqui em São Bernardo, eles moram em Santo André, né, os meus sobrinhos, então tá difícil. Mas eu acho que tem exatamente esse ressignificar, né? O que a gente vai ressignificar com isso? Acho que a maioria das pessoas disseram o seguinte, cara, eu queria fazer um grande almoço com a minha família, um bate-papo, né? Então, engraçado. Eu não sei se você viu isso, eu vi uma pesquisa também que aumentou 75% a questão de ligações, as pessoas ligarem para os seus amigos. Pá. Claro que tem uma questão... Né? Então, isso, acho que isso é muito interessante, né? Porque, assim, claro que tem uma questão da dificuldade e tal, mas a gente não ligava mais, né? Você mandava um WhatsApp, mandava uma informação, hoje você liga para a pessoa, né? Então, eu concordo contigo, acho que, e eu também espero, de verdade, a gente é de comunicação, trabalha muito tempo com esse assunto, eu espero de verdade, como você, que as pessoas mudem um pouco essa questão dessas relações, né? Aqui o Jorge Patrão, que é um grande amigo meu, disse assim que o abraço, né, o abraço vai ser prioridade. É exatamente isso, eu concordo. Eu acho assim, primeira coisa, vai parecer aquela cena do final da Segunda Guerra Mundial, aquela cena famosa que tem nos Estados Unidos, né? O beijo, né? O cara se abraçando. Imagina a Avenida Paulista, as pessoas se abraçando. Enfim, eu concordo contigo. Espero também de verdade que seja essa seja a questão aí importante, não sei. Não, eu acho também, cara, porque eu particularmente estou sofrendo muito, assim, porque eu sou muito de toque, eu sou muito de cumprimentar, de abraçar as pessoas que eu gosto, de fazer, de estar perto mesmo, né, cara, de interação. Eu sou muito disso, assim, sou muito de falar, de brincar, eu sou muito do toque, e eu tô sofrendo muito nessa fase, assim, então, vira e mexe eu ainda me pego tentando cumprimentar alguém, dando a mão, assim, e depois você fala, caramba, não, você se sente quase um criminoso, assim, né, porque você quase encostou em alguém, você fala, nossa, eu preciso tomar cuidado e tal. E isso tem um reflexo muito grande nas pessoas, né, cara? Seja por quais motivos forem, né? A gente deu hoje no programa uma matéria que está aqui no site que fala o seguinte, ó, que 80% das pessoas estão mais tristes, principalmente por causa das dívidas. Principalmente por causa de dívidas também. A gente tem uma pesquisa muito grande também falando sobre endividamento das pessoas e tal.
E, cara, é muito isso. Imediatamente eu acho que teve, em alguns casos, um efeito que as pessoas falaram, poxa, vou ficar em casa, vou fazer home office, não vou pegar trânsito, acho que vou descansar um pouco ou mais, talvez. Só que isso logo passou e aí acho que quando as pessoas caíram na real, né, de caramba, a situação é muito grave, é muito séria. E aí você foi passando semana a semana, você falou que tá sem ver os seus pais há um mês, eu tô há quase 2 sem ver minha mãe, porque minha mãe mora em São Vicente, né? Mora na praia, então normalmente eu não a vejo durante a semana, só a vejo no fim de semana quando eu vou pra lá e tal. E faz quase 2 meses que eu não a vejo. Ela é aposentada e, coitada, eu ligo pra ela quase todo dia porque ela tá muito triste mesmo, né? Ela não pode ver a neta. Então, a filha do meu irmão, que é o amor da vida dela, que estava lá dia sim, dia não, ela não pode mais ver essa neta. Ela não tem mais a minha presença, que vira e mexe, eu ia pra lá, a gente fazia um churrasquinho lá e tal, também não tá mais rolando. As amigas dela também não vão mais pra lá, porque minha mãe já é idosa, então são pessoas de grupo de risco, infelizmente. Ela mora perto da praia, o que ela mais gosta de fazer na vida Não vai é ir poder à praia. A praia tá fechada. Então, assim, a vida dela agora, a gente até comprou uma máquina de costura para ela, porque ela quer aprender a costurar agora, quer fazer alguma coisa para ocupar a cabeça. Mas você imagina o impacto que isso tem numa pessoa como ela, né? E é uma pessoa que eu tô falando, assim, que tem todas as condições, que não vai faltar comida em casa, que não vai faltar condições mínimas de conforto. E a gente sabe que uma parcela muito grande das pessoas não tem essa condição, né? Para uma parcela muito grande das pessoas é tudo isso, o isolamento, a dificuldade do contato e mais a falta de grana. E mais a falta de grana e mais a possibilidade de não conseguir pagar as contas, de não conseguir ter o que comer em alguns casos. É só você ver a quantidade de pessoas que pediram auxílio emergencial. A gente mostrou uma pesquisa também de uma consultoria, a consultoria Quest lá de BH. Eles gravaram com pessoas de todos os estados e a pesquisa deles mostra que 40% das pessoas pediram auxílio emergencial. Então, assim, é muita gente. É gente de todas as faixas. Então, 5% das pessoas que pediram ganham mais de 5 salários mínimos. Aí você fala, mas essa pessoa não precisa, porque ela ganha bem. Mais ou menos. Ela gasta bem também, né? Essa pessoa, de repente, parou de ganhar o que ganhava. E aí, como é que faz, entendeu? Então, isso tudo tá mexendo muito com as pessoas, cara. Muito mesmo, assim. É só a gente olhar pro lado. Eu até vi outro dia um negócio interessante, né, das pessoas que estão trabalhando em casa. Na verdade, a gente não, e aí tem um pouco desse negócio da tristeza, a gente não está em home office, né, a gente está confinado, né, para quem pode trabalhar. É diferente, né? Para quem, você tem um grupo de pessoas que você disse que é um grupo chato, né, das pessoas que estão precisando, evidentemente, e tem uma galera que está em casa trabalhando, mas até tem uma cliente que falou assim, eu não vejo a hora de voltar a trabalhar na empresa para ver se eu dou uma descansada. É bem isso. Tipo assim, né? Porque você falou um ponto que eu achei interessante, até só para falar um pouco da parte da comunicação, até me permita comentar, eu vi aqui a Ana Franzotti trabalhou comigo lá na Ford, o patrão trabalhou na Ford, outras pessoas. O Felipe trabalhou com a gente na Ford há 1900 e bolinha, né, Felipe? Há 48 anos. Há 48 anos. Teve uma passagem lá, a gente trabalhou junto na época da Ford em São Bernardo do Campo. E aí tem uma coisa que você falou que eu acho muito interessante. A gente fazia a comunicação interna, né, Fábio? Foi bem legal, foi rápido, mas foi bem legal, né, cara? Foi em 2005, faz 15 anos. 2005. Você era meu chefe, né? Ó. Você vê? O cara ficou estagiário. Como as pessoas... né? É verdade. Mas tem um ponto interessante que você falou, e eu confesso que eu estou no começo sofrendo um pouquinho de entender isso como trabalho de comunicação interna, porque uma coisa que você falou para mim é fundamental, né, que é estar perto das pessoas. Quando a gente fala em comunicação interna, fala de cultura, de clima, de olhar nos olhos, participar das reuniões. A gente teve essa história, e eu trabalho até hoje com isso, né, você é contratado, enfim, faz um projeto, vai entender como é que o clima da empresa está. E aí eu acho muito louco quando alguém diz assim, não, agora a empresa está adorando o home office, né, para quem pode, está adorando, e a partir de agora a empresa está até pensando em prolongar o home office. Cara, isso na minha cabeça ainda está dando um nó, né? Como é que a gente vai trabalhar essa questão de cultura, de aproximação das pessoas, né? Eu acho isso um negócio muito interessante.
Claro que tem momentos e momentos, algumas coisas vão ser adaptadas, mas eu confesso, não sei se você entende isso também dessa forma, que há essa coisa da empresa, a partir de agora todo mundo vai ficar em casa, enfim, na maior parte, fora a questão, obviamente, da saúde, que eu acho que é o mais importante, mas assim, eu vi, outro dia o cara falou assim, meu chefe tá adorando, tá gostando, tá economizando, e a galera vai ficar em casa a partir de agora. Cara, como é que você trabalha comunicação, endomarketing? É uma coisa curiosa, eu confesso que ainda não tenho uma resposta para isso, não sei se você acha, o que você acha disso. Não, eu acho que tem várias coisas para gente observar aí. Saiu um estudo grande faz umas 3 semanas, mais ou menos 2 semanas, falando justamente sobre isso, sobre o lance do home office. Então, 30% das empresas já estão cogitando a possibilidade de manter o home office. É muito isso que você falou. Então, isso já é uma realidade. 30% das empresas já querem manter. Porque isso representa realmente uma economia muito grande para as empresas. Mas a gente não pode pensar só na grana nesse momento, né? Exatamente. É muito isso que você falou, assim. E nem todo mundo trabalha bem de casa. Eu acho que o lance do home office é uma cultura. E é uma cultura que a gente tem ainda muito pouco aqui no Brasil. É uma cultura que a gente que já é muito forte em outros países, você sabe muito bem disso. E aqui no Brasil ainda não é uma cultura tão forte. Então, eu acho que isso aconteceu para forçar as pessoas a fazerem isso. A gente que entrevista especialistas todos os dias lá no live, alguns especialistas falaram isso pra gente. Assim, o grande maluco de tudo isso, para ir um pouco além da questão de economia, de saúde, é que em momentos como esse você antecipa várias tendências e você obriga a aplicação de algumas tendências que seriam tendências futuras. E o home office é uma dessas tendências que acabou sendo aplicada imediatamente. Então, é algo que aos poucos estava acontecendo, você via as empresas se adaptando. De repente, em vez de 5 vezes por semana para o escritório, você vai só 4, você vai só 3, de repente agora todo mundo está fazendo home office direto. E isso gerou uma série de problemas, porque é o seguinte, a cadeira que eu tenho na minha casa não é tão boa quanto a cadeira que eu tenho no escritório, porque na minha casa eu nunca precisei ficar horas na frente do computador. Então, o meu rendimento em casa não está sendo tão bom. A minha conexão de internet, ela não é tão boa em casa, porque de repente eu só usava para celular na minha casa. Quem paga essa conexão de internet? É a empresa? Eu vou ter que tirar do meu bolso? O meu computador não é tão bom para fazer os trabalhos que eu preciso fazer. Eu vou ter que usar o meu pessoal, a empresa vai mandar. E telefone, que eu usava o telefone da empresa. Então, assim, você levanta uma série de outras questões. Uma série de outras questões. E primeiro, segundo os especialistas, a gente identifica a mudança, a gente identifica a mudança de comportamento e a mudança de padrão, e depois a gente vai fazendo as adequações. Então, esse é o momento em que a gente está mudando de padrão, é um momento muito confuso. Né? Então, até a gente identificar quais são as melhores práticas para tudo isso e entender se de fato isso vai acontecer, eu acho que a gente tem um tempo muito grande. E a gente está tendo que fazer isso no meio de uma pandemia, né, cara? Então não é fácil, o momento é muito complexo. E aí você fala, essa questão da comunicação interna, eu acho que é uma questão entre todas essas, entendeu? Sim. Como é que você vai fazer comunicação interna, sendo que o trabalho é externo, que não existe um ambiente interno para ter essa comunicação, né? Obviamente que essa conexão entre as pessoas é fundamental, né? Você trabalha com isso, eu trabalhei contigo com isso, e eu vi na prática o quanto isso é importante, o quanto eu entendo que isso é importante. Mas, cara, você vai ter que repensar também todo esse trabalho. Você vai colocar todos os funcionários via Zoom para conversar de vez em quando, você vai fazer um trabalho forte com e-mail, com WhatsApp, enfim. Todo mundo vai ter que repensar, né, cara, o que fazer. E outra coisa que eu vejo muito, né, que é natural, como você disse, está no momento, está bem no meio dessa mudança. Tem muita gente dizendo assim, eu estou trabalhando mais agora do que eu trabalhava antes, né, estou trabalhando muito. Na verdade, você está focado dentro da sua casa, no espaço pequeno, com tudo isso que você falou, e quando você trabalha dentro de uma empresa, você tem, o seu trabalho não é só fazer aquelas atividades, você tem outras coisas que se relacionam, né? As reuniões, as conversas, enfim. Enfim, então eu acho interessante isso. O cafezinho, e de novo, quem trabalha com comunicação, cultura organizacional, sabe que a cultura da empresa não é aquilo que está escrito na parede, é o que está escrito, é o que está no cafezinho, né? É o que a gente conversa, é o que a gente fala, o que a gente fala o pessoal de fábrica, fala da Rádio Peão, enfim. Essa mudança, eu acho interessante entender, né? Porque eu acho interessante, estou trabalhando mais agora.
é que você está focado num local, né, numa situação diferente, de novo, confinado, né? A gente não pode sair de casa, né? Outro dia, vi alguém comentando, quando vai na padaria parece que é um evento, né? Vou na padaria, troco a roupa, faz alguma coisa, enfim, acho que é uma experiência interessante. Mas é isso, assim, eu acho que essa experiência, e nós como comunicadores, acho que a gente precisa, e é o que eu acredito, é tentar, acho que deve ser um pouco do trabalho que você faz, o que eu acompanho, é tentar levar um pouco de leveza para as pessoas também, né? E aí Quando quando eu falo possível, né? É óbvio que existe uma informação, é óbvio que existe a informação e tentar, naquilo que é possível, tentar levar um pouco de leveza, né? Porque realmente, quando a gente vê todas essas histórias acontecendo, a gente deixa bastante preocupado. A Renata Ciani, de Ciani para Ciani. Renata é sua... Nossa, Renata Ciani. É difícil esse sobrenome, hein? Renata, de Nossa. Ciani para Ciani, boa noite. Enfim, tem várias pessoas aqui, Edson, muito legal, Fátima, Tatiana, enfim, bastante gente. Muito bom, reconhecendo o seu trabalho, bem legal. Parabéns aí pelo seu trabalho, né? Você já está há um bom tempo, conheço você há muitos anos, sei do seu esforço aí com carreira, né? E é engraçado como... como... Quando tudo era mato. Quando tudo era... Quando tudo era mato. Exatamente. Quando você me conheceu, acho que eu tinha 20 anos, né, cara? Entrei como estagiário lá na Ford. Aí logo saí, acabei indo pra Globo. Mas a gente nunca perdeu contato, a gente sempre se falou e tal. Isso é muito legal. E foi engraçado, eu já te contei essa história, né? O Gilson Filho, que era o chefe nosso lá na época, você lembra dele? Eu fiquei uns 2 meses tentando negociar com o Gilson para conseguir um estagiário, porque precisava, enfim, estava querendo fazer um monte de coisa. Aí fizemos, depois de uns 2 meses, ele aprovou a vaga de estagiário, você sabe que essas coisas são difíceis. Aí fizemos a entrevista, aí você passou, acho que 2 semanas depois foi embora? 2, 3 semanas. Porque na época eu estava fazendo os 2 processos seletivos, né? Eu estava fazendo o processo seletivo da Ford para comunicação interna e da Globo para ser estagiário lá na Globo. E eu passei nos 2. Só que a Ford chamou antes, né? E aí eu continuei o processo na Globo, depois o processo da Globo, que era um pouco mais longo, acabou acabando, eles me chamaram e acabei indo pra lá. Eu lembro que eu falei, nossa, cara, como é que eu vou falar pros caras que eu vou sair agora? Porque era o que eu queria na época, né? Enfim, se não fosse isso, eu não estaria aqui. A gente não estaria aqui agora conversando, né? Muito maluco isso, né? Você falou aqui a Patrícia Ciolin, ela até comenta, eu conheço ela, trabalha com ergonomia, ela fala, né, a cadeira, a mesa, o monitor, né, tudo é diferente, né? Uma coisa você falou bem, né? Uma coisa é você sentar aos sábados, no domingo, para ver o computador ali, outra coisa é você sentar todos os dias, né? Ter atenção. Cara, eu vou te contar uma coisa, você sabe, você vê minhas fotos aí, eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses. Sim. Você vai dizer pro João que papai tá trabalhando. Tá trabalhando, exato. Tem essa também. Tem essa. Ele veio, eu tava falando agora com uma assessora do Google, a Fernanda, que é super parceira nossa e tal. A gente conversa muito com o pessoal das redes sociais, né, das empresas e tal. A gente estava batendo papo ali sobre algumas coisas de informações, enfim, coisas para reportagens futuras. E ela conversando comigo, uma gritaria, assim, de fundo. Aí eu falei assim, tá em home office, né? Ela falou, tô em home office, desculpa. Filho dela passando, berrando e tal. Isso é uma coisa muito comum que a gente tem visto também. Tem acontecido, inclusive, no live lá, porque a gente conversa com alguns especialistas, e aí esses especialistas muitas vezes estão em casa e você ouve barulho de cachorro, barulho de criança, porque é normal, né? Tá falando isso em reunião também, o pessoal tem comentado, né? Então, tô fazendo uma reunião com o meu chefe, e de repente meu filho entrou, começou a gritar, tá virando piada assim nas empresas já isso, né? Porque essa mudança de comportamento foi muito rápida, né? A Tânia escreve aqui, e os relacionamentos. Vou depois explicar, Tânia, inclusive uma das ideias desse trabalho que a gente está fazendo a partir de hoje é fazer cada dia uma apresentação. E a gente vai ter, na sexta-feira da outra semana, dia 8, uma conversa com a Paula, que é psicóloga. Eu estava falando justamente com ela, porque, assim, na boa, os relacionamentos também estão passando por várias... Uma coisa é você, parecido com o trabalho, você está lá, sai de manhã para trabalhar, enfim, outra coisa você está todos os dias, né? Os relacionamentos estão literalmente à flor da pele, né? E com filho, enfim, tem gente que
E a gente sabe que a maioria do brasileiro não mora, infelizmente, em casas espaçosas, né, casas grandes, né? Então tudo isso pesa muito, né? Além de tudo que você já falou da parte financeira, do trabalho, tem a história dos relacionamentos, tem a história do espaço físico, tem uma série de questões aí importantes que realmente a gente vai, enfim, está tentando reaprender, né? Exatamente, cara. E a gente, inclusive, porque, cara, cada um desses pontos, assim, levanta muitas questões, né? Então, você está falando isolamento físico, às vezes muitas casas que não têm espaço suficiente para todo mundo, e as pessoas não podem sair de casa. A gente mostrou que uma porcentagem muito grande das residências das casas brasileiras, você não tem nem como fazer isolamento vertical, quer dizer, você não tem nem como deixar um idoso, por exemplo, num outro quarto, porque no quarto estão 4, 5 pessoas. Então, cara, a gente tem muitas questões para discutir, né? Porque uma coisa é você fazer isolamento na Dinamarca, outra coisa é você fazer isolamento no Brasil, né? O nosso padrão de sociedade é muito diferente. E eu acho que a gente tem uma mudança de comportamento de relacionamentos dos dois lados, tanto dos casais que são casados e que estão tendo uma convivência muito intensa, quanto os namorados que ainda não moram juntos e não estão se vendo. Né? Então, é muito doido isso, cara. É muito doido. Então, eu tenho muitos amigos que namoram e falam, cara, meu namoro tá quase acabando porque eu não vejo mais minha namorada e esfriou, tá difícil e tal. Então, cara, são muitas questões pra gente levantar em tudo isso que tá acontecendo. Né? São muitas ramificações. Você fala isso, naquela pesquisa que eu falei que eu fiz a semana passada, teve um rapaz que escreveu assim, saudade da minha namorada. Cara, na hora não caiu a ficha, né, na minha cabeça, né, cara? Porque a primeira coisa que eu me lembrei foi dos pais, né, pessoal que é um pouco mais idoso, dos tios. Aí ele é mais jovem e tal, eu falei, caraca, né, da namorada, né? Enfim, provavelmente a namorada também tem os seus pais que moram por causa da questão da grupo de risco, enfim. Mas exatamente, eu achei muito louco isso aí também, né? Enfim, é um aprendizado enorme que a gente tem aí. De novo, né? A gente tem como, acho que talvez tenha um papel nosso de comunicação, de tentar levar a informação, levar o conhecimento, obviamente levar os dados, levar os fatos reais, e naquilo que, pelo menos é o que eu acredito, tentar levar um pouco de leveza, um pouco de informação. A gente, como comunicação interna, vem trabalhando um pouco nessa linha, assim, né? De tentar, na medida do possível, oferecer um pouco de leveza, porque, assim, tem outra coisa, né? A gente sempre ouviu, assim, principalmente nas empresas, vamos falar com o líder, né? Os líderes são os caras que nos apoiam e tal. Esse líder está tão perdido quanto a gente, né? Ou mais, né? Ou mais, né? Então, assim, não é assim... Quando você fala assim, tem uma situação X aqui, vamos treinar, o que a gente sempre falou, né? Vamos treinar os líderes, vamos capacitar os caras, legal. Você vai falar com o líder hoje, ele está mais perdido que a gente, exatamente. Então, assim, é uma coisa que, no sentido amplo, mudou todo mundo, né? Então, a gente está aprendendo, né? É realmente uma experiência muito interessante. A gente fala muito do novo normal, né? Vários especialistas, e a gente mesmo no nosso dia a dia tem falado muito do novo normal. Então, quando tudo isso acabar, acho que a gente vai ter... Porque foi tão intenso e está sendo tão intenso que quando tudo isso acabar, a gente vai ter tantas mudanças de comportamento que vão ficar, que a gente vai ter um novo panorama das coisas, assim. Acho que a gente realmente vai ter um novo normal, né? Então, a partir de agora, as coisas são assim. Então, a partir de agora, o que era exceção vai virar normalidade em vários sentidos, para coisas boas, para coisas ruins. Então, é uma crise, cara, de saúde, é uma crise de economia muito forte, é uma crise de relacionamentos, é uma crise empresarial, cara, é muita coisa para discutir. A gente que é jornalista está tendo muito trabalho nessa fase. Eu imagino. E assim, cada hora muda, né? Porque cada hora tem uma situação diferente. A gente, uma das pessoas que eu vou conversar, inclusive vou conversar amanhã, que é a Flávia, que tem uma consultoria de sustentabilidade e responsabilidade social, e ela tem uma frase que eu acho muito boa, né? Porque assim, tem muitas pessoas invisíveis, né? A sociedade tem muita gente invisível. E, enfim, as empresas, a gente trabalha, tem muita gente invisível. E talvez essa crise está ajudando a gente a enxergar esses invisíveis, né? Inclusive, eu vi uma reportagem, até recebeu dinheiro aí da ajuda do governo, não sei quantos milhões de pessoas estão invisíveis, literalmente. Então, assim,
sem entrar no julgamento, não é o ponto, mas entender que tem um desafio grande, a gente está aprendendo, quer dizer, então, é como você disse, né, você está falando você tem vários fatores, você tem o home office, você tem relacionamento, você tem dinheiro, você tem gente que não tem dinheiro, gente que está sem condições nenhuma, enfim, é um desafio grande, mas é um desafio, ao mesmo tempo, é um desafio mundial, né, o meu irmão está morando em Portugal, também está lá mais tempo que a gente, sofrendo com o comércio, tem comércio lá, há um tempão sem abrir, né? Lá está mais sério, lá está pertinho da Espanha, pertinho da Itália, e parece que só junho vão abrir, então você imagina como é que é isso daí, entendeu? Realmente é um repensar aí, como é que eu faço tudo isso. Tem Não, pode falar. Você está falando sobre essa história do que aparece, das pessoas invisíveis e tal. Um dado que me chamou muita atenção nos últimos dias é que, assim, nessa história do auxílio emergencial, a gente mostrou aquela pesquisa falando que 40% das pessoas pediram auxílio emergencial, e isso levantou um problema muito grande, porque quem mais precisa são as pessoas com menos renda. São as pessoas com até um salário mínimo de renda familiar. Então, você imagina, quem está numa pobreza muito grande mesmo. E muitas dessas pessoas não têm conta em banco. Como é que você vai fazer para você ir lá e sacar o dinheiro? Então, um problema vai puxando o outro, né? Que são os chamados desbancarizados, né? Então, cara, a pessoa, ela precisa do dinheiro, ela tem direito ao dinheiro, mas ela não consegue receber porque ela não tem conta em banco. Porque às vezes o CPF dela não está regular, porque ela não tem nem condição de conseguir fazer isso. E aí, é um problema que já existia há muitos anos, há muito tempo. Sim. Só que, de repente, esse problema ficou mais evidente. Então, agora a gente viu e falou, nossa, é verdade. A gente tem uma parcela muito grande das pessoas que está fora do sistema bancário, que não tem cartão de crédito. Não que eles precisem ter tudo isso, mas que eles precisam, pelo menos, ter acesso ao sistema para receber um benefício. E isso não está acontecendo. Então, enfim, cara, tem que cuidar de todo mundo, não tem jeito, e entender quais são os problemas que vão aparecer e lutar para que as coisas melhorem, né? Não adianta. Cara, queria te agradecer de coração pela oportunidade. Tem uma galera aí pedindo mandando um beijo para Mari também. Ah, legal, vou repassar. Mando um beijo para ela. Vocês passaram alguns momentos aí, o pessoal deve ter acompanhado pela mídia aí essa questão do Covid aí também, né? Acho que vocês literalmente sofreram na pele isso. Exatamente. Mas, pelo que eu sei, você já me contou, tá tudo bem, graças a Deus, Vocês estão bem, né? Tá tudo bem. Estão recuperados, tudo certinho, trabalhando. Acho que isso é interessante, é o mais importante, né? Queria te agradecer de coração pela oportunidade. Tem muita gente falando aqui, muita gente agradecendo o seu trabalho, né? Vendo, reconhece. Acho que esse momento que você, assim, também as coisas acontecem. De repente, você aparece no momento, a CNN vem para o Brasil, faz esse projeto todo, né? Esse assunto todo. Então, acho que isso também te dá, como profissional, uma experiência bem interessante também, né, de como é que você vai lidar com tudo isso, tá lidando, de levar informação. Parabéns pelo seu trabalho, de coração, obrigado por aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço, cara. Desculpa a correria, desculpa a dificuldade da gente se falar, porque os dias estão intensos mesmo. O cara me responde, só pra vocês saberem, o cara me responde uma mensagem às 5 horas da manhã. Né? Ele falou assim, acorda cedo, eu falei, eu já acordei faz tempo. Às 5 horas da manhã, né? Não, imagina, o jornalismo por si só já é um trabalho meio maluco, né? Em termos de horário e tal, de reportagens, né? Sempre foi. E nesse momento deve ser mais doido ainda, né? Não sei. Tá muito louco. Né? Um grande abraço, companheiro, um grande abraço. Valeu, cara. Agradecer a todo mundo que participou, muita gente escreveu aqui. Depois a gente grava aqui, vou tentar responder, conversar com o pessoal. E a partir de amanhã, então, só para falar que a partir de amanhã a gente vai fazer uma série de conversas com o pessoal, vários assuntos, tá bom? E sou super orgulhoso de começar isso com você aí, esse primeiro bate-papo dessa semana. Que legal, que bom, cara. Acho que foi bem bacana, deu pra gente esclarecer muita coisa e pensar muita coisa, né? Porque agora é hora da gente pensar também, da gente refletir muito sobre tudo que está acontecendo. Obrigado. Eu acho que é exatamente isso. Acho que você falou tudo. Acho que agora é uma hora de pensar, antes de agir, um pouco claro, tem que agir, mas pensar um pouco, ter uma reflexão. Talvez agora é a hora só para fechar, outro dia eu falei isso. Acho que talvez agora é a hora do comunicador, do cara que agrega, do cara que traz informação, do cara que, né, não é atacar, mas é o comunicador que agrega,
informa, põe a bola no chão. Tem momentos que a gente precisa do atacante, tem momentos que a gente precisa de um cara lá para chutar a bola, fazer um monte de gol, do cara de vendas, do cara de compra, enfim. Mas nesse momento eu acho que o cara de comunicação é importante para trazer um pouco dessa, naquilo que pode, obviamente, um pouco dessa organização. A gente está precisando de um segundo volante bom ali para arrumar o time, né? Para distribuir a bola do jeito legal ali, né? É isso. Não vai falar que é ninguém do Santos, não, mas tudo bem, né? Fabão, obrigado, meu velho. Valeu, cara. Obrigado. Um grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Olá, pessoal. Quem está atentamente acompanhando, queria agradecer a todos pela oportunidade de acompanhar essa conversa com o Felipe. Foi muito interessante. O Felipe traz uma experiência muito boa de trabalhos que a gente já fez juntos, enfim, desse momento da CNN. E como eu disse no início, a Novembro 4, que é uma agência de comunicação interna, ela como uma ideia para a gente tentar trazer um pouco de informação. A partir de amanhã a gente vai fazer uma série de lives, de conversas parecidas com essa, com vários profissionais. Então amanhã a gente vai trazer a Flávia, que é uma especialista, diretora de uma consultoria de sustentabilidade e responsabilidade social. A gente vai trazer na quinta-feira o Dr. Marco Canteiro, que é um médico, e ele tem um conceito muito bom, que a gente vai viver até os 100 anos de idade, né? Daí toda essa dificuldade a gente vai viver, se Deus quiser, até os 100 anos, como é que a gente vive isso. Na sexta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalho, vou ter uma conversa com um cara muito especial, que é o Luiz França. Luiz França é gestor de RH da Corsa, uma empresa lá da Bahia, uma empresa que está entre as melhores para se trabalhar no Brasil. Fez um trabalho fantástico de engajamento dos funcionários, de motivação, de orgulho, de clima organizacional, um cara muito bom para falar um pouco sobre isso também. Na outra segunda-feira a gente fala um pouco sobre tecnologia, a gente fala um pouco aqui sobre isso, mas a ideia é falar um pouco sobre tecnologia. Na outra terça-feira a gente fala sobre o papel do líder, com a Madalena Carvalho, quer dizer, como é que o líder vai e deve se posicionar nesse momento. Quarta-feira que vem a gente fala com o Flávio Benetti, que trabalha como eu, como comunicação interna, e a gente tem um desafio da agência de comunicação interna, como a gente faz isso, né? Como a gente trabalha e passa por tudo isso, né? Na outra quinta-feira a gente tem o Paulo Ribeiro, que é um professor, mestrado em psicologia, em recursos humanos, e a ideia é falar um pouco sobre como é que a educação agora, que as pessoas estão trabalhando, estão estudando, né, remotamente, como é que é isso, né, como é que a galera está fazendo, quais são os aprendizados. Na sexta-feira que vem a gente fala com a Paula Bíscaro sobre saúde mental, que eu falei agora, acho que é um tema interessante para a gente falar. E na outra semana a gente tem também uma galera, tem o Kleber Iso para falar um pouco sobre o home office e home living. O Kleber é um cara muito bom, hoje ele trabalha está no governo federal, inclusive, hoje trabalhando. Tem o Flávio Avelar, cara, para mim, assim, especial, um ícone de gestão, de mudanças, comportamento, cara muito, muito bom, falar um pouco sobre isso. Tem a Luciane Borges para falar sobre LinkedIn, então acho que é legal também a gente estar vivendo aí uma fase de recolocação profissional, de trabalho, como é que eu me coloco, como é que eu me posiciono em relação ao LinkedIn. Então a Luciane é muito boa para falar sobre isso também. E tem o Daniel Costa, que é um companheiro também, um cara especialista, tem 2 livros sobre endomarketing, também, como é que a gente faz esse desafio de endomarketing. Enfim, a ideia é trazer todo dia, profissionais, gente para a gente conversar, trocar figurinhas, aprender. A ideia não é uma apresentação, uma palestra, a ideia é conversas, vocês podem participar. Eu gostaria que vocês pudessem repassar aí os seus contatos. Tem um montão de gente aqui escrevendo, obviamente, muita gente agradecendo, falando muito do Felipe, Ciane, né, que fez esse trabalho bem, Ana Franzotti, grande beijo, Celso, Fernanda Carvalho também, muito especial, Dr. Marco Canteiro. Doutor Marco, tem um tempinho aí, posso chamar você só para dar um oi aqui? Você está ocupado? Se você falar que pode, eu te chamo aqui para a gente só dar um
um oi para você fazer um teaser da sua apresentação. Pode ser, ou como está a sua agenda agora? Me fala aí que se você falar que posso chamar você, eu te chamo. Guilherme, executivo, muito bom de RH também, obrigado. Enfim, Flávio Avelar, vamos falar os impactos em CDC antes do corona e depois do corona. O Celso fala de inteligência emocional, enfim, tem um monte de coisa aqui legal. Fala do França, que é top. Enfim, tem uma série de pessoas aqui. Eu queria de novo agradecer a todo mundo. Fiquei super contente com esse início aí dessa conversa nossa, que a gente possa trocar várias figurinhas, que a gente possa falar desses assuntos, que a gente possa contribuir de verdade nesse momento, né? A gente possa contribuir com um pouco de informação, um pouco de conhecimento. Deixa eu só ver se aqui... Doutor Marcos, você está disponível? Se você tiver, só me dá um oi aqui que eu te chamo para falar um oi. Paula, está disponível? Para mim só te dar um oi aqui, fazer um teaser, antes de fechar a nossa live de hoje. Se você tiver, só me dá uma setinha aqui, um positivo, que eu te chamo para a gente falar rapidamente. Patrão, posso falar contigo? Quem tiver disponível, me dá um toque que eu chamo alguém de vocês, só para a gente falar um pouquinho aí, para a gente fechar essa live. E, de novo, agradecendo a todo mundo. Novembro 4 agradece esse trabalho, essa oportunidade de conversar com as pessoas. Deixa eu ver se a Paula está aqui. Eu falo um pouquinho com a Paula para a gente fechar essa nossa conversa. Aí a gente fica disponível também, não quero... Oi, Paula. Olá, Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, tudo bom? Na verdade, eu já disse aqui para o pessoal, nossa conversa vai ser na outra sexta, dia 8, certo? Vamos falar um pouco sobre saúde mental. Acho que tem um desafio grande aí que a gente estava falando agora. Não sei se você estava acompanhando esse desafio de estar em casa, todo mundo junto, né? O quanto isso está impactando as pessoas, as famílias, né? Enfim, acho que deve ter coisa muito boa, obviamente, e tem outras coisas para aprender. Eu não quero te ocupar o seu tempo agora, mas assim, a gente vai falar no dia 8, mas se você quiser só falar rapidamente alguma frase, algum conceito, algum sentimento que você está percebendo nesse momento, fica à vontade, por favor. Tá, a gente vai conversar mais no dia 8. Boa noite, Fábio, boa noite, pessoal. É um tema bastante abrangente e, assim, cada pessoa recebe agora essa situação de uma forma, né? Então, cada casa também é de uma forma. Eu reparo muito, assim, que em algumas casas as famílias estão se ajudando, por exemplo, o marido ajuda a fazer alguma coisa, em algumas famílias, por exemplo, o marido não está ajudando a fazer nada, então essas coisas também acabam impactando. Filhos em casa também, que você comentou, né, acaba impactando. Por exemplo, eu estou com uma paciente que ela tem um filho pequeno, e ela conseguir trabalhar durante o dia, o marido também está trabalhando, então ela tem que trabalhar em horários que o filho dorme, e tudo isso vai mobilizando o nosso lado emocional, né? Então, uma coisa que eu acho bastante importante falar sobre isso eu como psicóloga, né, falo que é importante a gente sempre se interiorizar, se autoconhecer. E este é um momento que está proporcionando isso, infelizmente, a duras penas. Só que as pessoas, cada uma tem uma receptividade sobre isso, né? Então, algumas conseguem compreender algumas coisas, outras não, e aí elas acabam sofrendo demais, né? Aquela necessidade quando sai um contato que você falou, que eu vi no início, né? Então, faz sempre que não vejo minha mãe, eu gosto de dar um abraço. Então, pessoas que não gostam de ficar sozinha, muitas estão precisando ficar sozinhas, morando sozinha, né? Às vezes uma pessoa que é viúva já, ou que é solteira e não tem nenhum companheiro. Então, tudo isso vai impactando bastante, né? São coisas para a gente refletir. Muito bom. Então, convido a todo mundo no dia 8, aqui na nossa página da Novembro 4, a gente vai chamar a Paula, vai conversar para falar sobre esse assunto. Quem quiser trazer alguma pergunta, né, obviamente, algum comentário sobre isso.
Eu acho que esse é um tema que, de verdade, está mexendo com todo mundo. O Felipe falou agora um pouco aí, que é um pouco das pessoas estão tristes, né? No modo geral, ele falou até uma pesquisa que a CNN divulgou, e aí tem exatamente o que você acabou de falar, né? Tem gente que lida aí com essa tristeza, né, de uma forma, tem gente que interioriza mais, tem gente que talvez explode mais rápido, enfim, e aí... E talvez aí, você puder trazer para a gente algumas dicas, alguns comentários sobre isso, obviamente, vai ser muito importante, tá bom? Muitas pessoas com ansiedade, outras com depressão. Trarei dicas, sim. Uhum. Obrigado por ter aceitado o convite, tá bom? E aí, dia 8 a gente tá junto. Obrigada a você pelo convite. Tá. Você está em casa, né? Não está saindo não, né? Estou em casa também. Uhum. Obrigado, Paula. Boa noite. Tá. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Muito bem, Paula. Deixa eu ver aqui se o nosso amigo Patrão. Se o Patrão está aqui agora. Enfim, esse assunto da Paula eu acho bastante interessante. A ideia do nosso trabalho é trazer vários profissionais, como eu disse, vários assuntos que se conectam em relação às histórias, né, um pouco sobre comunicação, sobre responsabilidade social, saúde, sobre tecnologia, sobre comportamento, comunicação interna, endomarketing, e saúde mental também eu acho que é muito importante. Tem um tema aqui muito interessante que eu quero ver se eu consigo aqui chamar o meu amigo Jorge Patrão. Jorge Patrão, ele estava conversando, não está aparecendo aqui, Patrão, não está dando como disponível para te chamar, não sei o que, porquê. Não pode, está escrito aqui que você não pode participar, não sei porquê. Raiz Tapioca Gourmet. E eu vou fazer, provavelmente, no dia 13, estou vendo com o Patrão, eu acho uma coisa muito interessante, ele está escrevendo um livro. Ele é um cara, foi meu professor, assim, quando eu comecei na Ford, o cara que eu mais admiro em termos de comunicação, gestão de pessoas, um cara fantástico, uma cabeça extremamente fantástica, admiro, assim, de verdade ele. E aí a gente estava conversando sobre fazer esse bate-papo e ele falou uma coisa muito interessante, que está escrevendo um livro, o que fazer tapioca, né, enfim, a história da tapioca, está mudando a vida dele, está trabalhando, achei muito legal, muito, muito fantástico. O cara é um cara que eu admiro, sou suspeito para falar. Então, dia 13, se Deus quiser, a gente vai estar conversando aí, Patrão, trocar uma figurinha contigo, que é bem legal trazer um pouco dessa experiência sua, tá bom? Fernanda Carvalho, pessoa também muito querida, William Flores, que tem muita gente bacana aqui, né, que precisa, que a gente vai se conectando e vai trazendo novas experiências. Enfim, queria agradecer a todo mundo, não sei se tem mais alguém que está disponível, querer entrar para falar rapidamente, não sei como é que está a agenda de vocês, mas eu queria novamente agradecer a todos pela essa primeira conversa, a partir de amanhã às 7h30, aqui no nosso canal aqui da Novembro 4, por favor, entre, repasse aos seus colegas, aos seus amigos. Acho que é legal um pouco desse momento, a gente está tendo várias lives, várias oportunidades, né? Então acho bem interessante. O William Força dizendo, o Patrão é o cara, realmente é o cara, esse é muito especial. Então um grande abraço a todos, uma boa noite, naquilo que possível fiquem em casa, né? Se cuidem, e se Deus quiser a gente vai sair dessa, sairemos com pessoas melhores, com pessoas de aprendizados, novos aprendizados, novas histórias, e quem sabe daqui a 10 anos a gente vai estar falando o que a gente mudou, o que a gente aprendeu em tudo isso. Boa noite para todos, um grande abraço.